Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção estarmos na casa do Senhor e para ouvirmos o santo recado de Deus para as nossas vidas. Vocês já perceberam que nas nossos sermões, nas nossas lições do PG, dos pequenos grupos, nós estamos trabalhando um pouco diferente do que o ano passado. O ano passado as lições eram expositivas, havia uma sequência de capítulos. E agora, quando a gente está trabalhando em 1 Coríntios e 1 e 2 Coríntios, nós estamos trabalhando tematicamente, trabalhando toda a carta, mas pegando alguns temas, e desta forma a gente quer que realmente os irmãos tenham uma maior assimilação das verdades contidas nessas duas cartas, agora a princípio. E quero dizer para os irmãos que os nossos pequenos grupos estão uma bênção, tá? Uma bênção. Não fique de fora, participe de um, né? Pode ser presencialmente, pode ser semipresencial, pode ser online, mas tire um tempinho a mais. E até a gente estava conversando aqui, estava conversando com o irmão aí, que os peixes estão pulando no barco aí, alguns pequenos grupos aí. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Que a gente possa continuar crescendo, anunciando a palavra do Senhor. Para hoje, 2 Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3. A gente vai estar falando ministros da nova aliança, ou ministério da nova aliança. Então eu gostaria que você abrisse a palavra para poder acompanhar aí as verdades que nós vamos destacar nesta manhã. E é claro que vai sobrar o melhor para os pequenos grupos, que é debater, que é perguntar, que é tirar algumas verdades aí desse texto. 2 Coríntios, a partir do versículo 12, é interessante que o coração de um pastor, né? Não dá para medir o coração de alguém comprometido realmente com o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, Paulo diz assim: quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. É interessante quando Paulo, ele ao mesmo tempo que ele vai estar dando um conselho para os irmãos, ele está abrindo o coração de pastor. Ele estava na cidade de Trode, que não é muito longe da cidade de Filipos, e ali ele fala que a oportunidade, uma porta tinha sido aberta no Senhor. Sabe por quê, irmãos? É porque o Senhor é que abre a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho, que dá essa oportunidade. Ele viu uma grande porta, mas ao mesmo tempo o coração dele estava pesado, porque ele tinha pedido para Tito dar um pulinho lá em Corinto e trazer recado para ele. E eles marcaram o encontro. A gente não sabe o que foi que aconteceu, se foi algum imprevisto, alguma perseguição, algum temporal que aconteceu. Tito não veio ter com ele em Troade, e o coração dele acelerou e disse: eu não tive paz, sossego. Aí está o coração de um pastor, de uma pessoa que se preocupa pela igreja. Você ama a igreja, o corpo de Cristo, a ponto de você ficar inquieto quando vê alguma coisa pela igreja, pelo corpo de Cristo? Paulo sentiu isso. Paulo se sentiu incomodado por não ter notícia que ele gostaria
Na primeira carta, ele já fala que tinha sabido de algumas coisas que estavam acontecendo em Corinto. Agora, na segunda carta, ele tinha marcado um encontro com Tito, e Tito não tinha vindo. E aí ele partiu para Macedônia, ele foi viajar, foi tentando facilitar ou acelerar esse processo do encontro com Tito. Mas olha no versículo, a partir do versículo 14, Paulo fala da vitória em Cristo, e ele usa uma figura de linguagem muito legal. Ele usa uma metáfora muito legal, que os generais romanos, quando saíam à guerra por Roma, e se conseguisse matar 5.000 oponentes de qualquer povo e conquistasse terrenos, principalmente terras e pessoas para Roma, quando chegasse em Roma, ele seria acompanhado de uma grande procissão. Estaria numa carruagem dourada, e atrás dele, dessa carruagem, estariam os seus filhos, e ele faria uma entrada triunfal, haveria muita festa, os sacerdotes da deusa Roma, porque a cidade de Roma era considerada uma deusa naquele tempo, e o imperador um deus, então se queimava incenso. Então os sacerdotes do imperador queimavam o incenso e entrava triunfante na cidade de Roma e levava os cativos para um lugar muito estranho, o circo de Roma, o Coliseu, e ali eles eram jogados às feras para a diversão dos romanos. E Paulo usa essa ilustração, trazendo agora para o Evangelho. Só que Paulo, é interessante que aqui, ele, nessa figura de linguagem, ele não fala, não valoriza a questão da conquista e de conquistado. Ele fala do incenso, ele fala do perfume. E olha como é que ele fala. Assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, como um general vitorioso, e por meio de nós, por meio da igreja, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Assim como para os vitoriosos o cheiro do incenso era algo agradável, e para os povos, para as pessoas derrotadas, era um mau cheiro, representando o cheiro de morte. Ele usa isso para falar do Evangelho, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem é capaz de fazer essas coisas? É interessante que ele coloca que nós somos o bom cheiro de Cristo. E na nossa vida espiritual, as pessoas que estão ao nosso redor têm duas reações. Quem é de Deus vai gostar de nos ver com a Bíblia. Quem é de Deus vai gostar de que nós vamos congregar em uma igreja, no altar, como nós estamos agora de manhã. Vai gostar de ouvir um versículo bíblico. Vai dar um glória a Deus se você adesivar um versículo no teu carro. Mas para quem se perde, as pessoas vão detestar. Quem se perde, quem não conhece o Evangelho, acha isso como uma coisa muito estranha. Talvez muitos de nós mesmos, antes de conhecer o Evangelho, nós nos comportássemos assim. Eu mesmo achava engraçado as pessoas irem na igreja, perto da minha casa, e achava que eles se arrumavam. Por que eles se arrumam tanto daquele jeito para ir na igreja? Hoje eu entendo que a gente quer dar o melhor para o Senhor, amém, irmãos? E que, como é maravilhoso, mas naquele tempo eu achava estranho. É interessante essa situação, para os que se salvam e os que se perdem. Se você pegar uma Bíblia na mão e entrar num ônibus, as pessoas vão ter reações diferentes. Alguns vão falar, glória a Deus, está aqui um servo de Deus. E outros vão desviar. Esse tem a mente tolhida.
esse daqui é um fanático ou uma fanática, né? As pessoas têm essa reação, né? Mas é interessante que a palavra de Deus é um perfume maravilhoso, amém, irmãos? Que nós espalhamos esse perfume através do nosso comportamento, através do nosso testemunho, através do nosso estilo de vida. Na continuação, Paulo inclusive fala a respeito do verdadeiro evangelho, e ele fala assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, pelo contrário, em Cristo é que falamos da presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Nós não estamos falsificando. Paulo usa aqui uma palavra que é mais ou menos o que as pessoas faziam, pegavam perfumes concentrado, legítimo, e diluía ele para ganhar um pouco mais. Talvez, como alguns postos de gasolina fazem hoje, não sérios, né? Que tem vários que são sérios, mas tem muitos, né? Infelizmente, que coloca água no etanol, né? Que falsifica, ou põe outras substâncias na gasolina para poder ganhar um pouquinho mais, não é verdade? Infelizmente é claro que existe bons lugares, bons postos de gasolina, mas tem muitos que falsifica. E quando Paulo fala aqui mercadejando, ele usa a palavra de pessoas que estão falsificando a palavra de Deus. Naquele tempo já tinha isso, irmãos, pessoas que falsificavam a palavra de Deus. E Paulo fala assim: nós somos uma procissão de Deus, levando um perfume legítimo. Nós não mercadejamos a palavra de Deus, nós não falsificamos, nós não queremos aproveitar do evangelho para benefício próprio, que infelizmente nos dias de hoje há tanta gente falsificando o evangelho e pregando o evangelho com um propósito, né, diferente, um propósito pessoal, que não é da parte do Senhor, esse tipo de coisa, né? Não é da parte do Senhor. Uma vez eu estava no meu ministério ainda, em torno de uns 20 anos atrás, e eu ouvi de um pastor, ele falando assim: se você como pastor está aqui hoje, você aposentar, e você tiver com o que comer, e um chazinho, um cafezinho, quando alguém for te visitar, você foi bem sucedido no teu ministério. E eu agradeço a Deus que se vocês forem na minha casa, um cafezinho eu faço, tá? Um cafezinho eu faço. Talvez uma batata doce igual a diaconisa Carmen, na casa da diaconisa Carmen, né? Ou qualquer outra coisa, né? Mas graças a Deus que Deus nos sustenta, amém, irmãos? E nós podemos glorificar o nome do Senhor. Agora Paulo termina o capítulo 2, ele vai mergulhar num negócio interessantíssimo no capítulo 3, sobre o ministério da nova aliança. Ministério da nova aliança. Eu queria considerar algumas coisas no ministério da nova aliança. Nos primeiros versículos do capítulo 3, ele fala de que na igreja de Corinto haviam pessoas vindo de longe e que traziam cartas de apresentação de Jerusalém e se gabavam disso. E por causa disso, eles acusavam que o ministério de Paulo não era um ministério tão verdadeiro assim, porque Paulo não trazia carta de apresentação. Certamente algum mestre vindo de Jerusalém chegava lá em Corinto e falava assim: olha, eu tenho aqui uma carta de apresentação, assinatura do apóstolo Pedro. Ou Tiago assinou o pergaminho, eu estou aqui autorizado para ensinar. Será que Paulo trouxe alguma carta de apresentação? E aí Paulo vai pegar o cajado dele
E olha como é que ele começa o capítulo 3. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-los a vocês? Aí Paulo vai reivindicar aquilo que ele desenvolveu no seu ministério. Versículo 2: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aleluia. Paulo falou assim: vocês são a nossa carta. Eu preguei o Evangelho, eu trouxe o Evangelho, Jesus entrou no coração de vocês, a vida de vocês foram mudadas, as pessoas podem olhar para vocês e ver o testemunho de vocês pelo Evangelho, a forma que vocês vivem, como vocês foram resgatados das trevas, como vocês abandonaram o pecado, como vocês mudaram de vida, como vocês agora têm uma esperança de vida eterna. Vocês são a nossa carta. Nesse sentido, Paulo defendendo o seu ministério. Defendendo o seu ministério. Vocês viram que interessante as duas figuras de linguagem, do final do capítulo 2 e agora do capítulo 3. Final do capítulo 2, a igreja de Cristo era o bom perfume, o bom cheiro de Cristo. No capítulo 3, uma carta em que as pessoas podem olhar e ler e ver os traços de Cristo na vida. Vocês são a nossa carta, lida por todas as pessoas. As pessoas conseguem olhar para você e ver Jesus. As pessoas conseguem ver que você tem uma aliança de eternidade com Jesus. As pessoas conseguem olhar para você e saber que você tem uma esperança diferente. Lá no interior de São Paulo eu conheci um irmão que trabalhava no cemitério. Ele falava assim: e é muito fácil ver as pessoas que são de Deus, as que não são. Em todos os sepultamentos tem tristeza, tem lágrima. Mas aqueles que não têm Deus, no momento se desespera. Mas quem é de Deus, aquela pessoa foi do Senhor, existe uma tristeza, pela perda, mas ao mesmo tempo tem paz, tem serenidade, porque no nosso coração, no coração do povo de Deus, tem a esperança de vida eterna, amém, irmãos? Um compromisso com Deus. Há poucos dias eu estava lá com a Paola, perdeu o paizinho dela. Tristeza foi grande, mas esperança, né? Confiança. Ele era de Jesus, ele era um servo de Deus. Glória a Deus, irmãos. Mas ele, continuando no seu ministério, o Evangelho produz uma carta. E agora, ao mesmo tempo, ele vai desenvolver. Logo no capítulo 3, ele fala do ministério, que eles estavam no ministério da nova aliança, não ministério de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Quando nós estávamos estudando a lição de hoje, eu falei: glória a Deus. Que interessante a gente trazer esse assunto que nós debatemos na nossa escola bíblica. A diaconisa Cleonilda trouxe um comentário na nossa lição, quando o profeta Jeremias falando que Deus tiraria o coração de pedra e escreveria no coração de carne, não com letras, mas através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando Paulo está escrevendo aqui o ministério, escrito pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, ele não está em nenhum momento jogando fora os 10 mandamentos.
Mas ele está falando da recepção da lei de Deus, e o coração da Torá, dos primeiros 5 livros da Bíblia, é os 10 mandamentos. E os mandamentos foram dados em momento glorioso. O rosto de Moisés resplandecia quando ele descia do monte. Só que eram em pedras, ou seja, eram em pedras e eram de forma exterior. E o que Paulo está querendo dizer agora, irmãos, é que houve uma mudança em relação à consideração, não um desprezo em relação àquilo que Deus escreveu, que é símbolo de eternidade, mas no sentido de estilo de vida. Se no Antigo Testamento algumas poucas pessoas teriam a ação do Espírito Santo, agora em Cristo Jesus todos os filhos de Deus têm a ação do Espírito Santo de Deus. Os mandamentos não estão fora do coração, porque é assim, irmãos, alguns símbolos da Bíblia, dependendo do contexto, traz uma lição negativa, e dependendo do contexto, ele traz uma lição positiva. Por exemplo, fermento na Bíblia, dependendo do texto, fermento representa pecado. E dependendo do texto, Jesus falou do Evangelho, que é como o fermento, que logo leveda a massa, falando do crescimento do Evangelho, que produz uma vida na pessoa. Então depende. O fogo também, dependendo do texto, ele traz um sentido de juízo, de algo de castigo, de algo que vai ser consumido. Mas dependendo do texto, ele traz símbolo de purificação, de pureza, símbolo do Espírito Santo, daquelas pessoas que foram batizadas com fogo. Amém, irmãos? E as tábuas de pedra também, aqui, Paulo vai usar no sentido de que agora não são poucas as pessoas que teriam experiência com o Espírito Santo. Por outro lado, a experiência não seria externa, mas a experiência seria interna, seria no coração das pessoas, de dentro para fora. É nesse sentido que Paulo está dizendo agora, aquilo que Ezequiel, Jeremias, Isaías profetizou, que o Senhor tiraria o coração de pedra e o Espírito Santo escreveria os mesmos mandamentos com novo significado, agora pela graça. Agora pela graça. Porque assim, irmãos, quando o Evangelho os mandamentos estão do lado de fora, deixa as pessoas legalistas. Ele só olha o lado da justiça, mas ele esquece o lado do perdão, o lado da bondade, o lado da misericórdia. A gente vê Jesus trombando diretamente e muitas vezes com os fariseus, porque os fariseus eram legalistas, uma religião externa, e é isso que Paulo vai tratar aqui, de uma questão chamada legalismo. O legalismo deposita toda a confiança na obra dele, na mão dele, naquilo que ele faz. O verdadeiro cristão deposita a sua fé na obra que Cristo faz, naquilo que Jesus faz, na misericórdia de Deus, no perdão de Deus. No episódio da mulher pecadora, a gente vê a ação dos legalistas e junto o ministério da graça e da misericórdia. O ministério do legalismo traz a mulher e joga na presença de Jesus e diz assim: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei manda que ela seja apedrejada. O que você diz? Eles trazem a justiça, o veredito, e Jesus continua escrevendo na areia.
E as pedras vão soltando, as pessoas vão se afastando. Aí o ministério da misericórdia e da graça entra em ação. E Jesus diz àquela mulher: cadê os teus acusadores? Fala assim, não tem ninguém. E aí Jesus fala assim: nem eu te condeno. Um legalista e um cristão de verdade, esta é a diferença. Não é que existe injustiça, não é que Jesus estava concordando com o erro, mas é que Jesus queria que agora houvesse misericórdia. E é isso que Paulo está tratando aqui no capítulo 3. Da misericórdia, da graça, da ação do Espírito Santo. Já falei para vocês que às vezes a gente tem que ler a Bíblia e fazer algumas perguntas. Quem escreveu, para quem escreveu, o que isso tem a ver comigo. Nós devemos ler a Bíblia e perguntar: tenho algum erro para confessar? Tenho algum pecado para confessar? Tenho alguma coisa para agradecer? O que eu posso adorar a Deus? É assim. Agora, quando Paulo vai falar do ministério da nova aliança, olha quantas vezes ele fala do Espírito Santo só no capítulo 3. No versículo 3, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. Olha o versículo 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui ele está falando a respeito da salvação de um verdadeiro cristão, não friamente religioso, mas um convertido de verdade, aonde a graça mudou a vida dele. Dá uma olhada, o versículo 8. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Ele faz uma pergunta. Olha o versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, a verdadeira liberdade. Não tem autorização aqui para o pecado, porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, mas não libertinagem, bem claro. Versículo 18, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Ele está falando do ministério do Espírito Santo que habita na nossa vida, amém, irmãos? Hoje à tarde, na nossa Assembleia de Membros, a gente vai aprovar ordenação. Mas o ministério não é só pela ordenação. Eu queria que você soubesse, meu querido irmão, a todos os membros dessa igreja, a todos os membros do corpo de Cristo aqui presente, que se o Espírito Santo age na sua vida, você recebeu da parte do Senhor o ministério do Espírito Santo do Senhor, amém, irmãos? Talvez você não vai exercer esse ministério com o microfone na mão, mas você tem um ministério dado pelo Espírito Santo, para ser um cristão de verdade, para ser uma pessoa livre de verdade. Esse é o ministério do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando Paulo trata aqui da nova aliança e da velha aliança, ele não está pegando a lei moral e jogando fora. O que ficou para trás é a lei cerimonial. A lei cerimonial, Paulo, quando escreve aos Gálatas capítulo 3, ele fala assim: a lei serviu de aio até conduzir a Cristo. O que será que significa a palavra aio? Naquele tempo, no tempo do Novo Testamento, as pessoas contratavam um professor, um pedagogo, para ensinar os seus filhos.
E esse professor e esse pedagogo ensinava os seus filhos, era um professor pago para ensinar. Mas ele não era o pai. Ele era apenas um professor. A lei cerimonial, com toda aquela estrutura, era como um professor, um pedagogo. Vamos voltar à linguagem do tempo de Paulo, como aio. Então a lei serviu como um professor, como um guia, para mostrar o ministério esplendoroso da graça, da misericórdia. O ministério do Antigo Testamento baseava-se na eficiência das pessoas. Mas você sabe o que acontece com a eficiência, com a justiça própria das pessoas? Ela é insuficiente para salvar. Por isso veio o Filho de Deus sem pecado e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E toda aquela lei serviu para apontar Jesus Cristo para nós. Eu tenho um livro de um judeu, o sobrenome dele é Salum. É interessante, ele como judeu, ele ficou na dúvida se o Messias, se o Jesus que as pessoas falam, pregam no mundo, era realmente o Messias dos judeus. Então ele se matriculou em uma escola de rabino em Jerusalém. E no primeiro dia de aula, foi perguntado as motivações que as pessoas estavam levando para estudar para ser rabino. E quando chegou a vez dele, ele disse assim: eu quero estudar porque eu tenho dúvida se esse Jesus que as pessoas falam é o Messias de Israel ou não. E é claro que numa escola de rabino, principalmente judeu radical, eles ainda não aceitam Jesus. Eles olharam para aquele jovem e deram uma risada, falaram: não, você vai saber a verdade. E aí ele começou os estudos dentro dessa escola rabínica. E quanto mais ele lia a palavra e comparava as profecias, mais ele descobria que Jesus era o Messias. Mas ele ficou bem quieto e concluiu o seu curso. Chegando perto da sua formatura, perguntaram para ele assim: então você veio estudar aqui na nossa escola e agora vai ter a formatura para rabino. Você tinha dúvida se esse Jesus que falam para aí, você estudou numa escola judaica ortodoxa e dizem por aí que esse Jesus é o Messias? E o que você diz antes de nós ordenarmos você para rabino? Ele falou assim: realmente eu entrei aqui na escola porque eu tinha uma dúvida se Jesus era o Messias. Hoje eu não tenho mais dúvida. Hoje Jesus é o Messias, aleluia. É claro que ele foi expulso da escola judaica, claro que ele não se tornou rabino, mas ele abriu uma congregação cristã lá no centro de Jerusalém, amém, irmãos? Glória a Deus. É nesse sentido que Paulo diz o seguinte, que aquelas pessoas que ainda não criam em Jesus, o judaísmo que não crê em Jesus, é como se tivesse colocado o véu. Aqui no capítulo 3, Paulo deixa bem claro que Moisés, quando desceu do monte, do rosto dele resplandecia, e ele colocou o véu sobre o seu rosto. Mas a glória era temporária, e ele não tirou o véu quando a glória desvanecia. Foi uma grande oportunidade que Moisés teve, que ele perdeu, porque ele poderia mostrar que o rosto dele não estava resplandecendo mais, mas ele fez questão de manter. Então Paulo usa essa figura que Moisés colocava o véu como para manter uma glória. E isso permitiu que muitos ficaram
tiveram uma grande dificuldade de conhecer Jesus, porque eles acreditavam só naquela lei que foi transitória. E aí Paulo vai escrever isso de uma forma maravilhosa. Ele fala o seguinte, a partir do versículo 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponta de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fossem uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Aleluia! Nosso corpo é santuário do Espírito, Ele vai trabalhar isso, amém, irmãos? Porque se o ministério da condenação teve glória, com muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O ministério sem a graça de Cristo é ministério de condenação, porque a lei, ela não limpa o rosto, mas ela é um espelho que mostra a mancha. O que limpa o rosto, a sujeira do rosto é a água, e esta água tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê a palavra de Deus na parte da justiça, a justiça aponta que nós somos devedores, e que a gente não tem condições de pagar, mas quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente agradece que Jesus pagou o preço da cruz, para que nós fôssemos realmente livres, porque Ele mesmo disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É nesse sentido, irmãos, o Novo e o Velho Testamento são as nossas duas pernas, nós temos que estar baseados nelas. Aqueles que ainda não aceitam Jesus, só o Velho Testamento está assim. E aqueles que pegam só o Novo Testamento e deixam os mandamentos para trás, está assim. Mas eu e você, nós podemos compreender a justiça de Deus e ao mesmo tempo a misericórdia de Deus, amém, irmãos? Nós podemos compreender que Deus é santo e ao mesmo tempo podemos entender que Deus é misericórdia, que Deus é amor. Esse é o ponto de equilíbrio que Paulo está trazendo aqui. E aí ele continua assim, porque se o ministério da condenação teve glória, com muita proporção será glorioso o ministério da justiça, por nesse particular que era glorioso, já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Aqui ele está falando do evangelho, da salvação por Jesus, pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Versículo 11, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória do que é permanente. E aí, olha que lindo esse versículo 12 para você decorar. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Compreendendo isso, agindo com muita ousadia. Aí, irmãos, olha que lindo que é a palavra. Se a glória do rosto de Moisés diminuía, agora no Novo Testamento, eu e você, como cristão equilibrado, dá uma olhada no final desse versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Paulo pega agora o Novo Testamento, a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo, e fala assim, a glória do rosto de Moisés resplandecia, mas eu e você, é para tremer, tá, irmãos? É para tremer a gente diante de um versículo desse. O Senhor nos quer de glória em glória. Ele nos quer essa semana melhor do que a gente viveu a semana passada, que a gente seja de glória em glória. Ele quer que a gente viva a semana que vem melhor do que a gente viveu essa semana. E o Senhor quer que a gente ore mais na semana que vem do que a gente orou essa semana. O Senhor quer que a gente santifique. Ele não está aqui desprezando, jogando fora, não. A palavra do Senhor, aquilo que é reto, aquilo que é bom para nós.
O nosso evangelho não pode ser água com açúcar. Nós cremos em Jesus Cristo, a salvação é pela misericórdia e é só pela graça dele, mas ao mesmo tempo o Senhor tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, que é viver de glória em glória. Nós não podemos viver rastejando mais, irmãos. Nós temos que querer mais. Nós temos que ter a ousadia de Davi, de Moisés. Senhor, eu quero ver a tua glória. Se o texto anuncia aqui que o Senhor deseja que a gente seja transformado de glória em glória, Ele quer que a gente seja cada vez melhor, quer que a gente seja cada vez mais santificado, cada vez mais separado, cada vez mais preparado em amor, em bondade, em misericórdia do Senhor. Deixa eu relembrar o que foi falado no primeiro semestre do ano passado, quase um ano atrás, quando foi trazida aqui a mensagem do bom samaritano. Um fariseu chega para Jesus e fala: quem é meu próximo? Ele fala assim: deixa eu te contar uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado no caminho. Roubaram tudo dele, bateram nele e machucaram ele. Aí descia um levita, um religioso, um não convertido, um que gabava-se de si próprio: eu não sou como esse publicano, dou minhas ofertas. E aí, ele olhou o homem, passou de largo. Aí veio um sacerdote, um pastor. E o homem estava gemendo, ferido. E o pastor passou de largo, o sacerdote passou de largo. Aí Jesus continua dizendo assim: mas tinha um samaritano, aquele gente que você detesta. Ele estava subindo para Jerusalém. Ele não estava descendo de Jerusalém. Quem desce é perigoso, né, irmão? Mas um samaritano estava subindo. Quando viu ele, pegou o homem no colo, pôs na montaria, sujou tudo de sangue, levou o homem, cuidou das feridas, passou óleo que representa o Espírito Santo, deitou vinho na ferida que representa o sangue de Jesus. Mas hoje nós compreendemos que Jesus estava querendo dizer com aquela parábola. Leva o homem para a estalagem e fala: cuida dele, estou aqui o dinheiro, e eu vou viajar e na volta eu vou passar aqui, se ele dever mais alguma coisa eu pago. E quando Jesus estava falando isso, ele está dizendo assim para mim e para você: sejam, no futuro vocês vão entender o que é ser ministro da nova aliança, não serem apenas religiosos, mas pessoas que amam de verdade. E aí Jesus pergunta para aquele fariseu: e quem é o próximo? O que usou de misericórdia. Porque o legalista não entende misericórdia, o legalista acusa, o legalista joga pedras se for preciso, o legalista é orgulhoso. Mas quem é convertido de verdade, quem aceitou Jesus de verdade, quem conhece o Cristo da cruz, quem conhece o Evangelho, o ministério da nova aliança, vai carregar as pessoas e vai pôr dinheiro, pôr a mão no bolso se for preciso, mas vai usar de uma coisa que o mundo precisa, que é a maior ato de evangelismo que nós podemos fazer aqui no nosso bairro, aqui na nossa cidade: usar de misericórdia, a linguagem de amor, a linguagem de misericórdia. A linguagem de amor e de misericórdia é o ministério da nova aliança. Esse é o ideal de Paulo, que a gente use de misericórdia.
que a gente use, que a gente ame muito, 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 muito. O pecado nunca, o pecador sempre. E que a gente esteja disposto a viver de glória em glória. Não uma vida medíocre, não uma vida rastejante. Não uma lagarta que rasteja, mas uma lagarta que se fixa num lugar e que é envolvido por um invólucro de seda, que é a graça de Deus, que depois de alguns dias deixa de rastejar e passa a voar como uma borboleta livre. Paulo, quando escreve o ministério da nova aliança, ele está querendo dizer assim: irmãos, transforme-se, irmãos, mudem. O véu precisa ser tirado. Nós precisamos amar de verdade. Nós precisamos conhecer de verdade o sangue de Jesus. Nós precisamos conhecer de verdade e entender que nós somos ministros da nova aliança pelo Espírito Santo. Há muita gente preocupada com a arca da aliança. Tem até um filme da arca perdida, que as pessoas buscam a arca perdida. Que eu e você, que nós sejamos a arca, porque dentro do nosso coração estão os mandamentos de Deus, escritas pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma vida superior, meu irmão. Tem uma vida superior para a glória de Deus. Quero te convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Quero convidar os presbíteros aqui à frente, em nome de Jesus.